Bem, pessoal do Blogout, sou Fabiano Mazeu e a gente veio aqui para o Aras Tuiuti hoje para andar em toda a linha da Caoa Chery nova. E a gente veio aqui para tirar as dúvidas que vocês fizeram nos comentários. Roda a vinheta! Bem, pessoal do Blogout, sou Fabiano Mazeu. A gente está aqui no Aras Tuiuti, onde a gente veio fazer o test drive da nova linha de carros da Caoa Chery. E eu tô com uma lista aqui que vocês perguntaram aí no YouTube. E o Leonardo Lukács, que é o diretor de engenharia da Caoa Chery, vai ajudar aqui para a gente tirar as dúvidas daquilo que você queria saber dos carros da Caoa Chery, mas não tinha para quem perguntar. Agora aqui a gente vai responder as suas perguntas. Léo. Boa tarde, Fabiano. Muita dúvida, tá? É assim, é incrível o engajamento que dá os vídeos da Caoa Chery, o pessoal quer saber muita coisa. Então vamos lá, eu selecionei algumas das mais que foram mais feitas, tá? Como que é os híbridos leves da Caoa Chery, em que modelos e como funciona esse sistema? O nosso híbrido leve, ele é formado pelo motor 1.5 turbo, transmissão CVT 25 e três componentes principais. Uma bateria de 48 volts, um BSG, Belt Start Generator, e um conversor DC-DC. O que esse sistema faz? Eu tenho um motor a combustão normal, que eu tenho uma certa potência, um certo torque, no caso 150 cavalos e 210 Nm. Esse sistema me dá 10 cavalos adicionais e 40 Nm adicional em baixa rotação. O que quer dizer isso? Ele te ajuda em performance e muito em consumo e eficiência. Você carrega esse carro? Não tem que carregar. O modo de dirigir, você dirige o carro como se fosse qualquer carro. Qual é a diferença? Você, quando freia, você regenera, quer dizer isso, você vai recarregando a bateria. E quando você tira o pé, pedal zero, você também regenera a bateria. Então sempre que você vai estar parando em um semáforo, você vai frear, regenera a bateria. Ou tira o pé, regenera. Então o teu modo de dirigir é exatamente igual a um carro a combustão. Só que ele te dá mais performance e eficiência também. O pessoal pergunta sempre, a bateria dura quanto tempo? Qual é a garantia que vocês têm e qual é a previsão de durabilidade dessa bateria? A gente não tem uma previsão, ela não tem uma data de expiração. A gente, sempre que traz um carro, a gente testa. A gente já testou esse carro de centenas e milhares de quilômetros. A gente não teve nenhuma falha. A gente já debateu isso com o fornecedor de bateria. E a gente não tem assim, vai durar 1 ano, ou 2, ou 3, não, a gente vai usando. Esse risco a gente não tem. E esses híbridos leves, recapitulando, em que produtos estão essa tecnologia? Híbrido leve eu tenho o Tigo 5X Pro híbrido, Tigo 7 Pro híbrido e também agora o Arriso 6 Pro híbrido. E esse carro, fizeram uma pergunta que eu fiquei realmente na dúvida. Se acabar o combustível, o carro consegue andar com esse motor elétrico, alguma coisa? Como que funciona nesse? Ele é um carro a combustão normal. Acabou o combustível, ele para, porque a bateria não é uma fonte de propulsão própria. Ele auxilia o motor a combustão. Então, se você chegar no vazio e piscando laranja ou amarelo, o carro para mesmo. Tá ótimo. Agora vamos falar então da outra tecnologia que está no Tigo 8, a híbrida plug-in. Vamos apresentar o que é esse sistema. O sistema que a gente tem no Tigo 8 Pro híbrido plug-in, ele é composto do motor 1.5 turbo, mais uma transmissão DHT. O que é DHT? Dedicated Hybrid Transmission, uma transmissão híbrida dedicada com até 11 velocidades. Eu tenho 2 motores elétricos acoplados à transmissão. Então, imagina só, é um carro que ele vai ter um modo híbrido, um modo elétrico. E a combinação, dependendo de quanto você colocar de pedal, você vai ter um motor elétrico, 2 elétricos ou a combustão. Então ele é totalmente automático. Você não tem que ficar escolhendo. Vai depender muito do teu modo de dirigir. E esse você carrega? Esse você carrega, você tem o conector Type 2, que você pode carregar em qualquer eletroposto. No nosso processo de teste desse carro, nós testamos em mais de 30 eletropostos diferentes pelo país todo. E esse você só carrega em carregador de carga alternada? Correto, carga alternada, qualquer voltagem e até em casa, tomada 220 com terra. Voltando nesse carro, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no outro carro. Se acabar o combustível? Se acabar o combustível, você tem
um modo de você controlar a regeneração da bateria, de 20% até 70%. Então, você está rodando com o carro a combustível. Você ainda tem bateria. Acabou o combustível, você consegue rodar ainda com a bateria. Então você não tem esse risco de ficar na mão se você ficar sem combustível. Então, nesse carro, se você colocar no modo, eu posso andar ele mesmo, aí tem no combustível normal, eu posso andar 100% elétrico com ele também. Você pode andar 100% elétrico com ele sem problema nenhum. Obviamente, ele é um carro plug-in híbrido, então ele é bom você sempre ter gasolina, porque se a tua bateria acabar e você não tiver gasolina, aí o carro para mesmo. Aí a bateria dele é maior do que a do 48 volts, né? Porque é um outro sistema, mais voltagem, e ela é maior. Ele é maior, eu tenho 19 kWh de bateria, que é uma grande bateria. Então ele é feita para você andar em modo elétrico também. E quanto à bateria, que é uma preocupação, porque é uma tecnologia nova, qual é a garantia dessa bateria? A gente tem 8 anos de garantia para essa bateria, então isso dá bastante tranquilidade para o cliente e ela pode até durar mais, mas 8 anos a gente dá garantia. Então a gente tem um carro muito econômico, que faz números impressionantes de economia, que nem a gente fez, mas ao mesmo tempo você tem um carro quase que esportivo, é isso? Você tem um nível de dirigibilidade, um nível de performance que você não encontra em carros normais. A grande vantagem do plug-in híbrido é que você tem autonomia em modo elétrico incrível, a gente tem quase 78 km, você tem retomadas, você tem acelerações, que você tem motor a combustão mais motor elétrico, e isso tudo de uma forma muito sustentável. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o e-car. Apresenta a tecnologia do e-car. O e-car, ele é o nosso primeiro carro compacto, 100% elétrico. Ele tem carroceria de alumínio estrutural, ele tem plásticos de engenharia que a combinação dos dois faz com que o carro seja extremamente leve. E eu tenho uma bateria de pouco mais de 30 kWh. Ou seja, eu tenho um carro urbano, eu tenho um carro com uma autonomia de quase 280 km. Então você sabe que você está muito bem amparado pela tecnologia elétrica. Esse você carrega em carregador alternado e bateria, energia contínua. Esse eu tenho o CCS Combo 2, que qualquer carregador ele serve. E a bateria do iCar? Mesma coisa que o PHEV, 8 anos. Então a gente tem todos esses sistemas. Então vamos falar agora de uma coisa um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo muito importante. O Max Drive. O que é esse Max Drive? Max Drive é o nosso sistema de segurança ativa. Tudo que a gente conseguiu colocar no carro para que o carro ajude o motorista a guiar. Então, você tem diversos features, eu quero mencionar os principais. ACC, Adaptive Cruise Control, o piloto automático adaptativo que segue o carro da frente. ICA, Integrated Cruise Assist, que também mantém a distância. TJA, Traffic Jam Assist, ele segue o carro da frente, se o carro mexe, ele também mexe em baixas velocidades. Outro que eu gosto muito, LDW, LDP, Lane Departure Warning e Lane Departure Prevention, ou seja, aviso de saída de faixa e prevenção. Qual é a diferença? Ele traz o carro de volta para a faixa. Ativamente. Ativamente. Se você deixar a tua mão perto do volante, mas não com força, você vê que o volante gira à medida que ele lê a faixa e segue com o carro. E também o IHC, Intelligent Headlamp Control, que você está dirigindo à noite, estrada escura, farol alto. Vem um carro do outro lado, ele baixa o farol e depois aumenta o farol. Então, para segurança, é o que a gente está focando. É o ADAS, que as outras marcas, e vocês estão trazendo. E vocês demoraram um pouco, a gente estava conversando, por causa da calibração que vocês fizeram toda aqui no Brasil. O nosso sistema Max Drive, a gente demorou um pouco para lançar, porque a gente queria lançar o melhor do mercado, com mais conteúdo, e também adaptado para o Brasil. Por quê? O Brasil tem muita jabuticaba. O que é isso? Você tem estrada de terra, estrada cascalho, você tem asfalto, paralelepípedo, ponte que vai para um lugar e para o outro, que você não encontra em outros países. Então a gente rodou mais de 40 mil quilômetros, norte, sul, leste, oeste, praia, montanha, para que o sistema pudesse adquirir esses dados e processar batendo com a nossa calibração de motor. Então eu já tenho um motor e calibração de verdade feita para o brasileiro. E agora eu consegui fazer o Max Drive também casar. E em que produto está disponível o Max Drive? O Max Drive hoje a gente
tem no Tiggo 7 Pro Max Drive, motor 1.6 TGDI, Tiggo 8 1.6 TGDI Max Drive e também no Tiggo 8 Pro híbrido PHEV Max Drive. Então os híbridos leves, por enquanto, ainda não chegou, mas tá para chegar, né? Por enquanto eles não chegaram, porque é um desenvolvimento específico para o nosso mercado. Só a gente tem esse sistema, então a gente quer fazer ele da forma mais segura possível. Léo, eu acho que acabaram as perguntas, você viu que tinha bastante curiosidade. Passou na sabatina, não tem dúvida, mas eu acho que é satisfatório, né, a gente saber que todo mundo está muito curioso sobre o produto que vocês estão colocando no mercado, né? A gente fica muito feliz de ouvir isso, Fabiano, porque assim, a Caoa Chery, ela quer constantemente inovar. E a gente veio de pouca tecnologia, a gente passou por toda a nossa promessa de hibridização, e ela veio agora segurança ativa, então a gente quer oferecer cada vez mais para o nosso cliente e que ele confie na marca, porque a marca é muito boa. Obrigado, Léo. Obrigado, bro. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, pessoal, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas com o Léo, que ele bateu o nosso papo aqui. Mas se você ficou ainda com alguma dúvida, escreve aqui embaixo que a gente vai encontrar com ele numa próxima vez e ele vai contar pra gente essas diferenças aí, o que você tá querendo saber. E se você chegou até aqui embaixo, até esse momento, aqui embaixo tem um botão chamado Valeu. Esse botão você faz uma contribuição para o nosso canal pra gente continuar produzindo conteúdos pra você. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal!